Boa noite, irmãos. Paz de Cristo a todos vocês nesse momento. Nesse momento nós nos reunimos mais uma vez, como igreja, como amigos, como irmãos, para juntos celebrarmos ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, a esse Jesus que nós cremos que está vivo e que habita entre nós. Eu queria te convidar a dedicar esse pequeno tempo a Ele, em louvor, em adoração. Queria convidar você juntamente conosco a orar, a louvar a Ele e a ouvir um pouco do que Ele tem a nos dizer nesse dia. Feche os teus olhos se você puder, onde você estiver. Vamos orar com nossa irmã Jordana. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, nós chegamos mais uma vez, te agradecendo pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor. Te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te entregamos os nossos corações, te entregamos, Senhor Deus, o nosso respirar, entregamos tudo que há em nós, Pai. Ofertamos a nossa vida ao Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor nos receba, que o Senhor perdoe também os nossos pecados, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos que são contrários à Tua vontade, e que nesta noite, Pai, o Senhor possa nos levar a mais próximos de Ti, Deus. Possamos estar sensíveis à Tua voz, ao que o Senhor deseja falar conosco, nos cânticos, na palavra. Que a Tua voz, Pai, ela venha ser grande em nossos corações, que a Tua palavra venha queimar em nossos corações e mudar, Senhor Deus, a nossa forma de agir e de pensar, Pai. Te somos gratos por tudo e pedimos que o Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos cantar sobre a misericórdia de Deus, sobre essa bondade, sobre o amor do nosso Senhor Jesus, nesse momento. Queremos convidar a cantar conosco, se você conhecer essa música. Caso você não conheça, queria que você prestasse bastante atenção na letra dela e refletisse juntamente conosco. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu sopro divino, dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo meu, aquece o fraco e o
compartilhar um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. É um texto que Lucas fala a respeito da cura dos 10 leprosos. E eu queria compartilhar com vocês hoje a respeito de gratidão, sobre ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Queria compartilhar com vocês o que significa o ato de ser grato a Deus, segundo esse texto vai nos ensinar. Vamos ler a partir do versículo 11. O versículo 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Jesus está caminhando no meio do caminho entre Samaria e Galiléia, e ele, na sua caminhada, de repente, lhe aparece no caminho 10 leprosos. Mas pelo que o texto nos mostra, parece que ele não os vê. Então, o que os 10 leprosos fazem? Verso 13: que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo. Os 10 leprosos aparecem no caminho, e então agora eles começam a gritar a Jesus, dizendo: Jesus, Salvador, Mestre, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós 10. Agora sim, Jesus fita os olhos nele, então Jesus os vê. E o texto diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus: vá, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram completamente purificados. Verso 15: um dos 10, apenas um dos 10, vendo que fora curado, percebendo que fora curado no caminho, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Verso 17: então Jesus olha para esse único leproso que voltou para agradecer e lhe faz uma pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Verso 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, este samaritano. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Esse texto nos ensina alguns princípios importantes com relação a Deus e com relação à atitude do homem. Eu queria compartilhar isso com você. A gratidão é algo que se aprende. Ninguém nasce sendo grato. Quando nós somos pequenos, nossos pais sempre nos ensinam, quando alguém faz alguma coisa ou nos dá alguma coisa, nossos pais nos ensinam a dizer muito obrigado, muito obrigado. E agradecer não é apenas um ato de gratidão, passa também pelo ato de uma educação, de ser educado, de demonstrar respeito, de demonstrar um reconhecimento por aquela pessoa que de alguma forma nos auxilia e nos ajuda, seja da maneira mais mínima possível. Agora, esse texto não está falando de alguém que recebeu uma bala, um presente, ou foi ajudado a atravessar a rua. Não é algo pequeno. Esse texto está falando a respeito de 10 homens, de 10 leprosos, que foram curados da sua lepra. Nesse contexto aqui, ser leproso era ser completamente separado da sociedade. Não podiam andar em meio à sociedade. Eles tinham que andar de longe. E quando eles vissem alguém
os leprosos tinham que gritar bem alto para os outros ouvirem: impuro, eu sou leproso. Exatamente por isso que o texto narra que os 10 leprosos não se aproximaram de Jesus, mas gritaram de longe: Mestre, Jesus, compadeça-te de nós, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós. De longe eles gritaram. Então, Jesus, olhando, fitando seus olhos nesses leprosos, Jesus fala assim: vá e se mostre aos sacerdotes, que são os homens da lei na época, que poderiam efetivar que de fato, ou comprovar que de fato, aqueles homens foram curados. E então, aqueles 10 homens se viram e começam a caminhar em direção a Jerusalém, onde eles iriam encontrar os sacerdotes. E o texto diz que no meio do caminho, um leproso percebeu que estava curado. Então esse um leproso que percebe que está curado, ele olha para si, junto com os 10, e ele se percebe curado. Então o texto diz que ele volta correndo. O texto diz que esse único leproso volta. É interessante que eles estão indo para o mesmo lugar junto, e os outros 9 leprosos percebem que ele está voltando. Percebe que ele está voltando e gritando bem alto, dando glórias a Deus bem alto por ter sido curado. Queria falar a respeito de uma fé em que muitas das vezes nós temos essa fé, mas que essa fé não é o suficiente. São experiências de outras pessoas. Talvez você conheça uma pessoa que viveu essa experiência, de alguém que veio até Cristo, não particularmente, não necessariamente até um templo, até uma igreja, mas que veio até Cristo. Pode ser em um diálogo com alguém na sua casa, em uma conversa com um amigo no caminho, em uma conversa com alguém no trabalho, ou até mesmo no templo. Uma pessoa que veio precisando de alguma coisa, precisando de alguma cura, e essa pessoa desejava muito essa cura, e essa deficiência, essa dificuldade, essa dor, essa lepra dessa pessoa fazia com que ela se voltasse a Deus, fazia com que ela cresce, acreditasse que Cristo era poderoso o suficiente para curá-la. Ela até mesmo chamava a Cristo de mestre, como esses 10 leprosos chamavam. Até mesmo chamavam a Cristo de Senhor, e dizia: Mestre, Senhor, tenha misericórdia de nós. E então, Jesus diz assim para os 10 leprosos: vá e mostre-se a os sacerdotes. E esses 10 leprosos imediatamente se viram e começam a caminhar. Ou seja, e no caminho eles foram curados. Ou seja, eles tiveram fé o suficiente para crer em Jesus, ao ponto de que era possível que através de Cristo eles fossem curados. Eles tiveram fé para serem curados. E isso aconteceu com ele. No caminho, indo para os sacerdotes, para Jerusalém, eles foram curados. Eles receberam a cura. Os 10 receberam o livramento que eles tanto esperavam. Os 10 foram ressocializados novamente. Os 10 agora poderiam viver em meio à sua família. Os 10 agora poderiam ir ao templo, poderiam ir à sinagoga. Os 10 agora poderiam reencontrar os seus amigos. Os 10 agora poderiam testemunhar daquilo que eles receberam no seu corpo. Os 10 agora não precisavam mais viver tendo vergonha daquilo que eles carregavam sobre si. Os 10 agora eram livres para viver a vida que eles tanto desejavam viver. E que agora Cristo havia dado a eles essa possibilidade de testemunharem e de viverem essa experiência da cura. Eles recebem a cura. Eles tinham fé para receber a cura. Eles creram que era possível serem curados. Por isso, eles não reclamaram quando Jesus disse: vá e se mostre aos sacerdotes. Eles não reclamaram. Eles não disseram assim: não, Senhor, me cura aqui. Eu quero que você me cure agora, como você curou os outros. Não, eles creram. Eles colocaram a sua fé sobre a palavra de Cristo. E então eles foram a caminho em direção aos sacerdotes, e no caminho eles foram curados. Mas só que parou por aí. No caminho, um dos 10 leprosos percebe que foi curado. Olha para si e não se vê mais leproso. Então, com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, ele se lembra do que Cristo fez. Ele se lembra quem foi que permitiu que ele, a partir de agora, pudesse viver livre da vergonha.
ele se lembra do milagre, ele se lembra do autor do milagre, e ele não quer apenas experimentar o milagre, mas ele, com o coração cheio de gratidão, ele volta em direção a Jesus, dando glória a Deus, honrando a Deus por ter recebido a sua cura, enquanto os outros 9 leprosos continuam o seu caminho. Talvez aqueles 9 leprosos ficaram empolgados com a cura, ficaram tão empolgados com aquilo que eles receberam, que nem lembraram mais de Jesus. Ficaram tão envolvidos com o milagre, que eles nem se lembraram de Cristo. Se sentiram suficientes, se sentiram completos a partir de então, ou seja, eu não preciso mais de nada, tudo que eu precisava eu tenho. E nem se lembraram de voltar para agradecer a Cristo por aquilo que eles haviam recebido. E então eles vão embora, e eles somem no texto. Enquanto um dos leprosos volta a Cristo, dando glória a Deus, ele volta dando glória a Deus, alto, em voz alta, e quando ele chega diante de Jesus, o texto diz que ele se prostra literalmente aos pés de Jesus, encosta sua cabeça ao solo e começa a agradecer a Jesus por ter recebido aquela cura. Esse único leproso, ex-leproso agora, começa a agradecer, lembra de Jesus, se volta a Jesus, dá glória a Jesus, honra a Jesus por reconhecer que ele não era apenas um curador ou alguém que poderia lhe dar a cura, mas por reconhecer que aquele homem era de fato o Filho de Deus, não apenas por palavras, como eles haviam gritado anteriormente: Mestre, Jesus, que significa Salvador, salvação, compadeça-te de nós, tenha misericórdia de nós, não apenas como alguém que poderia dar a cura para ele, mas esse único leproso volta a Cristo, crendo que aquele homem é o Filho de Deus. Então, ele reconhece que ele é digno de adoração, que ele é digno de louvor, e se dobra aos pés desse homem e começa a agradecê-lo por aquilo que ele fez na vida desse leproso. Jesus olha para esse leproso e começa a dialogar com ele e pergunta assim: não eram 10? Aonde estão os outros 9? Isso é muito interessante, talvez para você que está me ouvindo agora, que recebeu um milagre, que recebeu uma cura, que recebeu um emprego, que recebeu algo que você pediu a Deus, tanto a Deus, que você rogou por misericórdia, pediu Ele para se compadecer de você, e então Ele de certa forma te deu, e você não voltou para agradecer. Cristo continua perguntando: onde estão os outros que deveriam voltar? Aonde estão os outros 9? Não eram 10 que foram curados? Por que voltou só um? Porque apenas um voltou para agradecer. E é muito interessante que esse texto representa não apenas aquele ato nessa época, 2000 anos atrás, desse acontecimento, desse fato com esses 10 leprosos. Esse texto representa os acontecimentos que vem acontecendo no decorrer da história e nos alcança hoje. Ser grato hoje é uma exceção. Ser grato hoje é uma raridade. Ser grato ao outro é raro. Voltar-se para o outro, dizer muito obrigado por algo que o outro fez ao seu favor, ao nosso favor, é raridade nos dias de hoje. Porque ser grato não é algo natural do ser humano. Pelo contrário, nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós temos dificuldade de ser grato. Ser grato é algo que revela a Deus. Quando nós voltamos até Ele para sermos gratos, o texto diz que quando aquele homem voltava em ato de gratidão a Ele, ele estava adorando a Deus, honrando a Deus, dando glórias a Deus. Eu quero compartilhar com você a parte desse texto que diz o que significa ser grato. O verso 17 diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? E o verso 18 diz: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Ou seja, o ato desse único homem, samaritano ainda, voltar para dar graças a Deus, o texto traduz isso
como um ato de dar glórias a Deus, como um ato de honrar a Deus, como um ato de reconhecer que Ele é Senhor e que então Ele é digno da sua vida e Ele é digno do seu reconhecimento, da sua adoração. Todas as vezes que nós deixamos de ser grato a Deus, nós deixamos de o reconhecer como Senhor. Talvez você tenha prometido para Ele que se Ele te curasse, você iria voltar para ser grato a Ele, e não voltou. Talvez você tenha prometido para Deus que se Ele te desse aquilo que você tanto pediu, você iria voltar para reconhecê-lo como Senhor, e você não voltou. Porque às vezes a gente fica empolgado com a cura, às vezes a gente se perde em meio ao milagre, às vezes a gente fica perdido, emocionado com aquilo que nós recebemos e se esquecemos de quem nos deu. E se esquecemos do Senhor, daquele que nos deu a cura, daquele que nos limpou, nos livrou da lepra. Ser grato a Deus significa reconhecê-lo como Senhor. Significa reconhecê-lo como alguém que é digno do meu louvor, da minha adoração. Então eu me volto a Ele e me prostro aos pés dEle, reconheço a Ele como Senhor e lhe digo: muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Os outros 9 foram embora e eles receberam o milagre. A lepra não voltou para eles depois. Jesus não falou assim: não, eles não voltaram para agradecer, então eu vou fazer com que eles ficam leprosos novamente. Não, Jesus não fez nada disso. Eles saíram com a sua cura, viveram com a sua cura, aproveitaram as suas vidas com a sua cura. Mas esse homem que voltou, ele não recebeu apenas a cura. Jesus Jesus deu algo a mais para ele, que estava muito além da sua cura. E é algo que todos nós precisamos. Olha o que Jesus disse para ele no verso 19. Enquanto ele estava aos pés de Jesus, prostrado, agradecendo, Jesus disse: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. A tua fé salvou você. Vai. E essa palavra salvou aqui não significa apenas te curou. Significa que a partir de agora você é um salvo, porque você reconheceu Cristo como Senhor, porque você reconheceu Cristo como Deus. Então o que necessita para eu e você sermos salvos? O que precisa para eu e você voltarmos ou passarmos a ser um seguidor de Cristo? Nós precisamos parar de beber? Você precisa parar de fumar? Você precisa parar de fazer alguma coisa que você faz? Não. Você precisa apenas crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E tudo aquilo que acontece a partir do crer, a partir do processo de santificação, é feito através do Espírito Santo na sua vida. Aquele homem agora, ele volta para casa, curado da sua lepra e salvo em Cristo Jesus, porque ele reconheceu a Deus como Senhor, e então ele voltou para agradecer. Meu irmão, nós temos motivo de sobra para sermos gratos a Deus. Nós temos motivo de sobra para sermos gratos a esse Cristo que nos salvou, que nos livrou da morte, que morreu no nosso lugar, que foi envergonhado pelos homens, que foi cuspido, que foi humilhado entre os homens, que apanhou, que experimentou a dor, algo que ele não precisava experimentar. Imagina um rei experimentando dor para salvar o seu servo, no lugar do teu servo. Exatamente isso que Cristo fez. Ele veio no teu lugar, ele foi para a cruz no seu lugar, ele foi cuspido no seu lugar, ele foi ferido no seu lugar, ele foi humilhado no seu lugar, ele morreu no seu lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim nós temos hoje garantia de que um dia nós iremos morrer, mas que também iremos ressuscitar em Cristo, com Cristo, e isso nos dá motivo de sermos gratos a Ele para sempre. A salvação é um motivo de alegria, a salvação é um motivo de sermos gratos. Ser cristão, servir a Cristo, amar a Cristo, não pode ser motivado pelo céu, não pode ser motivado por algo que eu vou receber, não pode ser motivado, o que me motiva a servir a Cristo não pode ser uma bênção que eu estou recebendo.
Não pode ser algo que eu desejo, que eu peço a Ele muito. Mas o que deve nos motivar a seguir a Cristo, a voltar a Cristo para honrá-lo, é o ato de sermos gratos por aquilo que Ele fez por nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho começa a ficar claro em nossa mente quando a gente percebe que temos motivos de acordarmos pela manhã e dizer: Senhor, obrigado por tudo. Léo, mas eu estou com a minha lepra no corpo. Mas você tem motivo de ser grato, porque você está com tua alma, com a tua vida salva, escondida em Cristo. E em breve esse corpo mortal, essa lepra que nos aflige hoje, passará. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença, não haverá morte, não haverá sofrimento no céu. Não haverá sofrimento no lugar onde Deus está agora, onde Cristo está agora, e é para onde nós iremos estar com Ele para sempre. A gratidão revela quem nós somos. A gratidão a Deus revela o motivo pelo qual nós servimos a Ele. A gratidão a Deus deve ser um motor que te leva a servir a Ele na igreja, na parte musical, na parte ministerial, na parte da pregação. A gratidão a Deus deve ser o motivo que te leva a se reunir com os irmãos, falhos e pecadores como eu e você, e celebrar a esse Senhor que nos deu a vida e vida eterna. A gratidão deve mover a nossa vida até Ele todos os dias. Um dos motivos pelo qual nós não nos achegamos a Deus, como deveríamos nos achegar em reconhecimento, nos prostrando diante dele em oração e devoção, é porque nós ainda não o reconhecemos como Salvador. É porque talvez nós ainda não o reconhecemos como um Senhor, como um Mestre que nos deu algo que nós não merecíamos, que foi misericordioso para conosco. E quando nós reconhecermos que Ele de fato fez algo por mim, de modo que eu necessito, que Ele merece receber a glória e o louvor por aquilo que Ele fez, nós iremos voltar para Ele. Nós iremos nos voltar para Ele em gratidão, nos prostrar aos pés dEle, em gratidão e agradecimento, dizendo que Tu és digno, obrigado, sou grato por tudo que o Senhor nos fez. Então a palavra nessa noite para a gente, irmão, seja grato. Para você que já é grato, para você que tem o costume de agradecer a Deus, continue agradecendo, intensifique. E o motivo para você agradecer a Ele não é as bênçãos apenas, é a bênção espiritual que nós recebemos nos lugares celestiais, é a salvação prometida, é se encontrar com Ele um dia. E para você que talvez prometeu algo a Ele e não voltou, e para você que talvez faz parte dos 9 leprosos, que não voltou para reconhecer, que não voltou dando glória a esse Deus, Cristo continua no mesmo lugar, esperando, perguntando: onde estão os outros que deveriam voltar para me glorificar? Onde estão os outros que deveriam ser gratos por aquilo que eles receberam e não voltaram? Um conselho para você: volte para Cristo, não por aquilo que Ele fez por você apenas, mas volte para Ele porque Ele pode não apenas salvar a sua vida física, mas Ele pode salvar a sua alma da morte eterna. Volte para Cristo porque Ele é bom, volte para Cristo porque Ele merece, volte para Cristo porque Ele morreu no seu lugar, no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Volte para Cristo porque Ele nos amou quando nós odiávamos a Ele ainda. Volte para Cristo porque Ele é bom, volte para Cristo porque Ele é maravilhoso, volte para Cristo porque Ele é Senhor, e não existe ninguém fora dEle que pode nos dar a salvação, a vida eterna, a paz de espírito aqui. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, onde você está. Eu queria orar, concluir esse sermão e orar com você a respeito desse tema. Gratidão é um ato de reconhecer a Cristo como Senhor. Senhor, Tu és bendito. Nesse momento nós nos voltamos até a Ti em oração, trazemos à memória tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida. Nós reconhecemos que nós não estaríamos aqui agora se não fosse o Senhor interferir na nossa trajetória, se não fosse o Senhor de alguma forma nos alcançar, nos resgatar, nos transformar, nos trazer, nos atrair até a Ti.
Nós estaríamos muito longe se não fosse o Senhor, Pai. Nós estaríamos perdidos agora se não fosse o Senhor vir e nos salvar. Então nós queremos te dar graça, Senhor. Queremos te dar a honra, o louvor. Queremos voltar para o Senhor te dando glórias, porque o Senhor é um Deus que cura, porque o Senhor é um Deus que nos salva, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus que, mesmo sabendo que nós iríamos ser gratos, mas ainda assim o Senhor nos deu a cura, o Senhor nos livrou, o Senhor nos deu libertação, o Senhor nos deu aquilo que nós tanto pedíamos ao Senhor. E talvez nós não voltamos para lhe agradecer, talvez nos empolgamos com a cura, talvez a partir de então, a partir de recebermos a cura, o milagre, nós voltamos a viver nossa vida promíscua que tínhamos anteriormente, uma vida que te desagrada. Usamos o milagre que o Senhor nos fez para desonrar o Senhor, Pai, mas como aquele leproso único, Pai, que voltou correndo, gritando alto, dando glórias a Deus por ter sido curado, e ao te ver prostrou-se aos teus pés e lhe deu graças, e lhe deu glória, e lhe disse: muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Nós voltamos hoje ao Senhor e dizemos: Senhor, obrigado pela fé, obrigado pela fé que não apenas nos leva a ser curado, mas obrigado pela fé pela salvação, obrigado pela fé salvífica que o Senhor colocou em nosso coração, de modo que nos fez voltarmos para o Senhor em ato de gratidão e nos prostrarmos diante de Ti e reconhecê-lo como Senhor. Obrigado pela fé salvífica, Pai. Obrigado por ter nos salvado. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que temos agora, que respiramos, é Teu, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por soprar em nossas narinas o fôlego de vida. Obrigado por nos dar o Teu Espírito. Obrigado por nos fazer casa. Obrigado por nos chamar de Tua morada. E mesmo quando nós falhamos, ainda assim o Senhor continua habitando dentro de nós, reinando em nós, nos atraindo ao Teu amor e nos trazendo de volta à Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças por tudo. Nos ensine a sermos gratos. Nos ensine a reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, pela salvação que nós recebemos, pela graça da vida eterna. Nós somos gratos, Pai, nesse momento. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela cruz, obrigado por nos revelar essa bela história de amor que o Senhor foi capaz de escrever simplesmente para salvar um pobre pecador, cego, nu, miserável, como eu e aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós te agradecemos. Amém. Amém.